todos, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Hoje é um dia de contar histórias, vamos voltar no tempo e nos imaginar no ano 2020, naquele rincão onde tantas coisas aconteceram. Como foi anunciado, nós vamos falar sobre Maria. O tema era para ser feito no final, em dezembro, na época do Natal, para homenagear não só a mãe de Jesus, mas também todas as mamães e todas as mulheres através de Maria. Começando, nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes, porque a pesquisa é longa. Tem Kardec em A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, muitos já leram. Tem também o Espiritismo em Cristo, franciscano. Tem o Chico, com Emmanuel, A Caminho da Luz. E Humberto de Campos, Boa Nova, que eu aconselho que vocês também possam ler. E Memórias de um Suicida, do romancista português Camilo Castelo Branco, na psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que muitos também conhecem, e Momento Espírita. Pois bem, falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno. Portador da mensagem de Deus, que é o Evangelho, código divino já nas nossas mãos, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. Mas afinal, quem foi Maria? Maria, como nos conta Emmanuel, fez parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. É uma figura emblemática e importante da era cristã. Não somente por receber uma das missões mais importantes da existência do nosso planeta, que foi trazer ao mundo nosso Mestre Jesus, mas também pela forma com a qual conduziu o Mestre, sempre demonstrando amor, fé e sabedoria, mesmo durante o calvário de seu filho. Há detalhes naquele livro que nós falamos, que nós pulamos um pouquinho, porque são muito emocionantes de nós imaginarmos aquela cena quando ela, aos pés da cruz, vendo o próprio filho sendo sacrificado em nome da humanidade. Mas o que significa a palavra Maria, que é nome vastíssimo pelo mundo inteiro? É um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Durante a infância, Maria viveu em Nazaré, na Galileia. Quando criança, residia próximo ao templo, onde foi educada e se dedicava às orações. Sempre ouvia do Pai referências à promissiva vinda do Messias. E nas orações, desenrolando o velho pergaminho, Joaquim, com voz tomada de forte emoção, lia as anotações de Isaías, que profetizara muitos séculos antes o advento do Senhor. Esse tópico aqui se encontra também na Bíblia, as profecias de Isaías. Maria, ainda jovem, teria mais ou menos 12 anos, quando foi prometida a José, com quem se casou. Vejam que 12 anos já as meninas já tinham que casar, porque era uma tradição
na comunidade israelita, no começo da era cristã. Elas casavam muito crianças, porque 12 anos eram crianças ainda. Maria sentiu grande felicidade ao saber, através dos anjos do Senhor, sobre o nascimento de seu filho, o maior espírito que já pisou no solo terreno. Uma alma singular que carregou em seus ombros a responsabilidade de dar exemplos vivos para toda a família humana. Porém, muitos desconhecem o esforço gigantesco deste espírito que desceu de planos elevados, sacrificando aquilo a que tinha direito, no sentido de nos ajudar a conquistar direitos para a nossa paz. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista e José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, comenta Emmanuel naquele livrinho que nós falamos, A Caminho da Luz. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Não é fácil conhecer a história de Maria com objetividade. As fontes são os evangelhos, nos quais os fatos históricos já se apresentam interpretados a partir da fé. Como nós vamos observar, na literatura espírita é que se encontra bastante informação a respeito disso, porque nos evangelhos as informações da vida dela é muito restrita, é muito resumida, se fala mais do filho do que da mãe. Portanto, aqui nós dizemos que encontramos vários registros de Maria na espiritualidade através do gênero literário, dos romances e poesias que nós lemos no Espiritismo. O livro Memórias de um Suicida descreve as atividades da Legião dos Servos de Maria, um grupo de espíritos especializados no resgate de suicidas nas zonas inferiores. A história da Mãe de Jesus, para muitos, é cercada de mistérios, desde o período que antecede seu próprio nascimento no plano físico. Boa parte dos cristãos enxergam Maria como uma santidade, outros apenas a mulher que trouxe ao mundo o Messias. Em comum, há no mínimo um grande respeito pela personalidade mariana. Através de diversas manifestações de fé e religiosidade pelo mundo, Maria recebeu diferentes nomes e é lembrada de diversas formas, tornando-se um grande vulto do cristianismo. Então nós temos Nossa Senhora Auxiliadora, nós temos a Senhora de Guadalupe no México, Lourdes, e por aí afora nós temos vários Fátimas, enfim, tem tantos nomes que ela recebe, mas no fundo é só uma única pessoa, uma única personalidade, que é Maria. Na minha terra também, lá o Círio de Nazaré, homenageando a Maria, é conhecido no mundo inteiro, muitos de vocês conhecem, né? Nem que seja através das emissoras de televisão. Como cristãos, temos motivos de sobra para celebrar Maria como rainha e senhora. Mas corremos o risco de esquecer a história daquela mulher simples que viveu num pequeno povoado de uma região periférica do mundo daquele tempo. Segundo Tiago, ele nos conta que Joaquim, um judeu de posses, sempre oferecia doações aos pobres e oferendas nos templos. Ele narra que, em certa feita, um sacerdote,
chamado Rúben, proibiu Joaquim de realizar doações, pois o mesmo não havia gerado nenhum rebento em Israel, o que contrariava as leis judaicas. Então, vamos lá naquela época, há 2020 anos atrás. Vejam a maneira de pensar da época. Eles conheciam cada um dos que passavam pelo templo para fazer oferendas, mas era condicionado. Para fazer essas oferendas, você tinha que gerar um rebento em Israel. São coisas que hoje soam assim como algo inimaginável a gente entender como era o pensamento daquela época. Com isso, o que acontece? Joaquim, diante dessas circunstâncias, cai em profunda tristeza e decidiu jejuar por 40 dias e 40 noites em uma montanha deserta, dizendo a si mesmo: não voltarei ao lar nem para comer ou beber, até que o Senhor venha visitar-me. As minhas orações me servirão de bebida e comida aqui no deserto. Enquanto isso, em sua casa, Ana chorava a ausência do marido, dividida entre a dúvida da viuvez e a culpa da esterilidade. Ela se culpava por não ter dado um filho ao esposo e não sabia se ele ainda estava vivo no deserto. Até que um dia, em meio às suas súplicas, Ana recebe a visita de um anjo que disse-lhe: Ana, Ana, o Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ele não se referiu a uma filha, a um filho. E o fruto do teu ventre será conhecido em todo o mundo. Claro que ele falava de Maria. No mesmo dia, Joaquim, ainda sobre a montanha, avista 2 mensageiros de Deus que lhe dirigiram a palavra. Joaquim, o Senhor ouviu tuas preces. Desces daqui e vai a Ana, tua mulher, porque ela conceberá em seu ventre. Desta forma, Joaquim retornou ao lar e pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz a uma menina, a qual recebeu o nome de Maria. Ao completar 3 anos, Maria é levada por seus pais ao templo judaico e lá permanece sob a tutela dos sacerdotes até os 12 anos, idade em que deveria ser retirada do templo antes do período de sua menarca. Ou seja, antes que a mulher menstruasse, ela teria que sair do templo. Só que, como os pais dela já eram bastante idosos, nessa época ela já era órfã. E aí o que acontece? Como ela não tinha ninguém para que cuidasse dela, eles se reúnem e chamam os viúvos da região para que, através de um anjo, que eu coloquei entre parênteses, claro, aí é algo mediunicamente falando, escolheram José para recebê-la. Então eles usavam bastante esse lado mediúnico para decidir certas coisas. Portanto, o maior mistério atribuído a Maria, pelo menos para os mais religiosos, indubitavelmente é o que diz respeito à concepção virginal. Sempre se questiona isso e a gente costuma ainda chamar Virgem Maria, não é? Essa concepção virginal ainda hoje é objeto de dúvida para muitas pessoas. E é isso que nós vamos esclarecer. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Maria manteve-se virgem e que Jesus fora concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, a fecundação de Maria aconteceu de forma milagrosa, sem a participação de um pai natural. Vejam
que os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Então, por que isso? Porque eles não poderiam achar que a mãe de Jesus ela teria tido um contato sexual, como outras mulheres qualquer. Então, eles criaram essa figura que permanece principalmente em outras religiões. Porém, a nossa doutrina, a doutrina espírita, nos convida a desenvolver uma fé raciocinada, analisando os fatos de forma coerente, buscando compreender a razão daquilo que acreditamos. Kardec nos diz o seguinte: ele defende que a religião deve caminhar em consonância com a ciência, de modo que a primeira não ignore a última e vice-versa. O fato, então, é de que o fato de Jesus ter sido gerado de forma milagrosa contraria as vias normais de reprodução. É lógico. Para o Espiritismo, esta é uma questão relevante, uma vez que a reprodução humana faz parte das leis naturais de Deus. Então, é lógico que houve um contato entre Maria e José, da mesma maneira que qualquer outra maneira de se gerar uma criança. Portanto, a doutrina codificada por Kardec não nega a participação do Espírito Santo na concepção de Jesus. Aqui precisa bem atenção para não confundir o que se diz no Evangelho. Até porque sua encarnação foi minimamente planejada pela espiritualidade superior. Então, aqui está o Espírito Santo, certo? A encarnação de Maria foi minimamente planejada pelos espíritos superiores. Por isso que a doutrina fala desta maneira, a participação do Espírito Santo. Entretanto, que fique bem claro, a fecundação de Maria se deu por vias normais, através de relação sexual entre ela e José, como acontece entre todos os casais. Pois bem, Jesus, com o passar do tempo, tornou-se uma figura mitológica. E como sendo um Deus, vejam que nós colocamos entre aspas, não poderia ter nascido do pecado original cometido por Adão e Eva. Então, as pessoas mudaram totalmente a figura do Mestre. Apesar dessas considerações, no Novo Testamento nós lemos o seguinte: o Filho do Homem aparece 88 vezes nos Evangelhos. Este termo, portanto, refere-se a Jesus como um ser humano e, como tal, seu nascimento só poderia ter acontecido de forma natural. Então, esse Filho do Homem, quando se lê no Evangelho, significa exatamente que ele nasceu numa concepção natural como outra qualquer. Os evangelhos bíblicos reforçam ainda que Maria e José tiveram outros filhos, não podendo persistir, portanto, a virgindade de Maria. Em Mateus tem outro exemplo disso. Numa conversa entre as pessoas que estavam próximas de Jesus, alguém se aproxima e diz: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Principalmente aqui quando ele estava sendo acusado, já que ele foi levado para os sacerdotes. Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então isto mostra que Jesus não era filho único. Ele tinha outros irmãos. Mas nós não vamos encontrar isso nos relatos que é comum serem difundidos. Nós vamos encontrar mais nos relatos
dos livros espíritas. Apesar de que aqui sim está lá no Evangelho de Mateus. Portanto, Maria é um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de conduzir o governador da terra, modelo e guia da humanidade. Maria é sinônimo de amor. Prova disto foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento de seu filho em nome da salvação da humanidade. E é por isto que este espírito desperta tanta simpatia e admiração entre as pessoas. Além disso, milhares de fiéis pelo mundo todo dedicam sua fé e devoção a Maria. Em virtude disso, existem espíritos abnegados que trabalham em seu nome, recebendo os pedidos e as orações e auxiliando aqueles que sofrem. Vamos mais um pouquinho na história para esclarecer ainda aquele nome que nós vimos que chamavam Jesus de Deus. Quando nós vemos na oração da Ave Maria, que ela foi praticamente escrita na época medieval, ela era conhecida como saudação angélica e resultado de um longo processo. É uma oração composta de duas partes, uma de louvor e a outra de súplica. A sua primeira parte é tirada do Evangelho de São Lucas. Consiste na saudação do anjo Gabriel a Maria quando ele vem anunciar que ela teria em seu ventre Jesus. Então ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E no complemento, quando ela vai visitar sua prima Isabel, que ao chegar lá, era mãe de São João Batista, São João hoje, ela diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então não existia ainda aquele finalzinho que nós costumamos falar, Jesus, não é? Somente no século XV que se acrescentou a segunda parte da Ave Maria. Então vejam quantos séculos se passaram. Aí vem Santa Maria e nós sublinhamos Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esclarecendo isto, a Virgem Maria é Mãe de Deus porque seu filho, ou melhor, vamos voltar um pouquinho que eu passei aqui. A confusão é resolvida por decreto. Estamos no ano 431. Nestório, que era um patriarca de Constantinopla, anda dizendo aos quatro ventos que Maria não é mãe de Deus, mas só de Jesus enquanto homem. Então, a igreja de Constantinopla, já raciocinando diferente dos outros pensadores, dizia exatamente isso. Maria não é mãe de Deus. Mas a isso começou a ter uma tremenda confusão dentro da igreja que começava. E aí, como se acalmar essa confusão, o imperador romano chamado Teodósio II, ele resolve convocar o concílio de Éfeso, uma reunião dos sacerdotes, para que fosse, então, decidido a questão. E aí, por proclamação, vejam bem, a Virgem Maria é mãe de Deus, porque seu filho, Cristo, é Deus. Então, isso aqui foi por decreto, como se faz hoje nos governos. Decreta a coisa e resolve o problema. Pronto, fica tudo em paz, né? Então, aqui fica o esclarecimento de que a palavra Deus, que é usada para Jesus, foi dada por decreto.
porque Jesus sempre falava do meu Pai. Ele sempre dizia isso. Ele nunca se autodenominou Deus. Então, através desse decreto, Maria ficou conhecida como a Mãe de Deus. E hoje se continua rezando na Ave Maria, né? Mãe de Deus. Eu, inclusive, quando faço essa prece à noite com a minha neta, ela diz Mãe de Jesus, porque é o correto e não Mãe de Deus. É importante ressaltar que a doutrina espírita alimenta um profundo respeito a qualquer forma de convicção religiosa, mesmo posicionando-se de forma diferente. Então, nós respeitamos a todos, não interessa que tipo seja a doutrina espírita, não tem por que criticar, apenas esclarecer para que nós tomemos conhecimento dos fatos, como estes fatos ocorreram, como esses fatos se passaram. Por isso, sabemos que Maria é um espírito de luz e trabalha ao lado de Jesus em benefício da humanidade. E para concluir, Chico nos conta o seguinte, que num de seus dias de profunda amargura, solicitou ao seu benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Abrindo um parêntese, Chico sempre teve uma grande admiração e uma grande devoção por Maria. Ele, como a maioria de nós, fomos criados dentro do catolicismo e sempre tivemos essa devoção. E ele tinha, inclusive, imagens na sua casa. Portanto, temos que respeitar a todos e a tudo. E continuando a história. Após alguns dias, o benfeitor retornou, dizendo-se portador de um recado da Mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. E disse, pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou, anota aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor, só isso? E ele respondeu, Chico, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Ele achava que ia ter aquele laudo imenso, como muitos de nós achamos, né? Como Chico, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos-nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte, passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento
e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que sempre dure. E agora, se possível, entremos em vibração através da prece que vamos ouvir em favor de nós mesmos e de nossos irmãos mais necessitados, sabedores que no comando desta poderosa corrente está a Rosa Mística de Nazaré, intercedendo perante seu Filho por todos nós. Aqueles que quiserem acompanhar em voz alta, por favor.